Olá a todos. Hoje nós vamos continuar aqui na parte 3, mapeamento de um negócio, ou seja, de uma venda, certo? E a ideia aqui é o seguinte, ó. A primeira reunião de apresentação é quando o jogo começa de verdade. Então você foi lá, mapeou, fez algumas ligações para mapear a estrutura do seu cliente e o seu objetivo é conseguir fazer o quê? Marcar uma reunião com o tomador de decisão ou com os tomadores de decisão. Beleza. E aí, quando você tem a primeira reunião, você não vai conseguir fazer uma venda na primeira reunião, claro, tá? Mas é ali onde começa. Sem essa reunião, você não consegue vender nada grande, ok? Ah, Afonso, vou fazer um super site, etc, tal, eu vou vender um monte. Você pode vender caneta Bic, você pode vender, por exemplo, lâmpada, você pode vender talvez máquina fotográfica, mas se você quiser vender um serviço grande, tá? Algo grande, fazer uma venda grande, você precisa ter a pessoa precisa te conhecer, ela precisa ter sua confiança e tudo mais. Você precisa fazer algumas coisas, ok? Então vamos lá, a gente vai falar sobre isso hoje. Então é o seguinte, ó. Se os diretores de uma empresa ou os gerentes são seu foco, né, como a gente já falou anteriormente, você deve se esforçar muito para marcar uma reunião, conhecer essas pessoas pessoalmente, se apresentar, né, de uma forma apropriada e apresentar algo da sua empresa. Essa reunião pode ser curta, você não precisa fazer uma reunião de 2 horas, por favor. O pessoal mais técnico, principalmente quem tem nível superior, pensa o seguinte: ah, eu vou apresentar tudo que eu sei. Não, não faça isso, tá? A reunião pode ser curta, mas a pessoa tem que saber que você é real, tem que ver seu comportamento, tá? E a pessoa vai te analisar. A reunião é para a pessoa te analisar, não é para você analisar o cliente, é para a pessoa te analisar, ok? Pois bem, essa reunião pode ser curta, mas ela deve acontecer a qualquer custo. Sem a reunião de apresentação, não tem jogo. Então, por exemplo, qual que é o problema aqui? Qual que é a problemática? Vamos lá. Vamos dizer assim. Existem dois tipos de pessoas que têm dinheiro ou poder no mundo. Okay? Tem aquelas que elas têm isso desde a infância, lá de berço. Okay? E tem as pessoas que estão subindo aos pouquinhos. Tá? Então, por exemplo, eu não sou rico de berço, certo? Na verdade, nasci numa família pobre. Pois bem, então o que acontece? Ao longo do tempo eu vou aprendendo algumas coisas, por exemplo, que eu estou passando para vocês aqui, porque foi o que eu usei para ganhar dinheiro. Pois bem, mas tem pessoas que não aprendem dessa forma. As pessoas aprendem com a experiência que a família vai passando de geração para geração, certo? E essas pessoas, em geral, por mais que assim elas vão trabalhar para alguém, eventualmente acontece, elas vão ter um cargo de poder. Okay? E é com essas pessoas que você vai conversar em geral, com essas pessoas que têm, vamos dizer assim, uma base muito forte. Então o que acontece? Essas pessoas elas têm uma tendência. A tendência delas é diferente da minha tendência. Minha tendência aqui, uma pessoa que saiu de vamos dizer assim, uma família mais pobre. Eu, quando conheço alguém, quero ajudar alguém, eu faço um esforço. Vou indicar esse fulano aqui, etc. Tal. Às vezes a pessoa que eu indico, às vezes dá mancada. Isso não é positivo, né? Essas pessoas que elas já vêm com conhecimento de berço, essas pessoas não erram, ok? Elas vão analisar você, e se você for uma pessoa que quer parecer leal, mas não é leal, se você quer parecer honesto, mas não é honesto, essas pessoas, sei lá como elas sabem identificar muito bem. Então assim, você pode fazer a melhor apresentação do mundo. Se o cara olhar e falar o seguinte, tem alguma coisa que o cara é picareta, pronto, acabou ali. Não tem isso, tá? Então é um momento que você vai se apresentar. Então pra quem é picareta, eu espero que aqui não tenha ninguém desse tipo. Pra quem é, tipo assim, acabou o jogo ali. Agora, se você é uma pessoa honesta, quer fazer um bom serviço, e além de tudo, você demonstra que você é uma pessoa que assim preza pra, vamos dizer assim, como eu posso dizer isso? Você preza você preza a amizade que a pessoa te dá, você preza a confiança que a pessoa te dá, você dá valor à confiança que a pessoa te deu, e você não vai apunhalar ela pelas costas, aí sim a pessoa vai te ajudar, ok? Então, pois bem, obviamente, ó, você deve ir com a sua melhor roupa, né? Você tem que ser bem apresentado, né? Com no mínimo alguns cartões de visita, você não pode chegar lá sem cartão de visita, se você chegar sem cartão de visita já era, acabou a reunião ali, ok? E pronto para uma conversa franca, ou seja, você vai falar abertamente o que você quer, tá? Porém, de alto nível, você precisa ter uma conversa franca de alto nível, que não estou falando com vocês aqui agora, certo? Se você abaixar o nível e ficar pedindo ajuda, feito um pedinte,
você não vai conseguir nada. Ah, minha empresa está mal, preciso ganhar esse serviço, eu preciso ganhar um serviço aqui de vocês, tal. Já era. Porque, como eu disse lá no início, essas pessoas elas sabem identificar onde tem problema, ok? Se você demonstrar algum tipo de problema, se você demonstrar algum tipo de fraqueza moral, acabou a reunião ali, ok? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que demonstrar que você é uma pessoa, né, íntegra. É isso que eles querem ver. E outra, você não é um cara problemático. O que é um cara problemático? Chegar lá com 200 problemas. O cara não é seu psicólogo para ouvir problema, ok? Você vai chegar lá bem, ok? Você vai, quando você for fazer uma reunião com o cliente, você vai tomar um banho assim, vai se energizar, hoje é um dia maravilhoso, e vou lá conversar com uma pessoa importante e tal, e já vai sorrindo, e aí você chega, já vai no carro dirigindo sorrindo, chegou lá sorrindo, né? O cara vai, você pode esperar um pouquinho aí, o cara faz você esperar 3 horas. Você pega um livro, você vai levar um livro dentro da sua pastinha, vai abrir o livro lá. Tô tranquilo, hoje o meu dia é de vocês, ok? Eu sempre quando ia marcar com um cliente, eu não marcava com 2 clientes, não marcava mais nada pro dia. Se eu fui num cliente, ok? Marquei uma reunião, fui no cliente, tá? Eu tenho que ir no cliente bem. Não tem mais nada naquele dia. Aquele dia é o dia do cliente. Ele quer fazer esperar 6 horas? Tranquilo, tranquilo, não tem problema nenhum, ok? Inclusive tem consultórios médicos aí que fazem você esperar isso, não é verdade? E você ainda paga, né? Pois bem, então você vai tranquilo, tranquilo. Ah, mas o cara chega lá, faz você esperar 3 horas e depois diz assim, já aconteceu comigo, tá? E depois diz assim, não vou poder te atender hoje. Eu falo assim, sabe o que eu falo? Sem problema, sem problema. Olha, posso voltar amanhã? Que tal semana que vem? Eu não vou deixar de fazer a reunião. Por quê? Porque se você não fizer a reunião, o jogo não começou. Enquanto a pessoa não te conhecer, o jogo não começou, ok? Pois bem, então continuando aqui. Então vai ser alto nível, você vai bem vestido. Estou falando para você vestir gravata? Não, a maior parte das pessoas que tem poder não usa gravata, ok? A gravata é para os subordinados, o pessoal de poder não usa gravata em geral. A não ser assim, banqueiro, algum tipo de pessoa mais específica. Mas se você for da área, por exemplo, de energia, petróleo, mineração, deixa eu pensar, que mais? Meio ambiente, ou saneamento básico, vários setores. Deixa eu pensar mais setores. Alguns setores de informática também, alguns setores, por exemplo, de a construção civil, certamente ninguém está de gravata, certo? Então se o cliente não está de gravata, você não vai chegar lá de gravata, né? Você não vai parecer um mordomo, né? Você vai sem gravata, claro. Não estou falando para você não ir de terno, eu não estou falando para você ir com camiseta simples, estou falando para você ir com uma boa camisa, manga comprida sempre, tá? Eu não estou aqui, mas se eu vou num cliente, não importa, eu vou de manga comprida, é manga comprida, certo? Botão bem abotoado, tudo direitinho, camisa para dentro das calças, tudo perfeito, tá? É o seguinte, quando você vai fazer uma venda, tá? Tudo tem que sair perfeito, tá? Uma vez eu fui vender um negócio, né? Eu tava precisando vender umas coisas e tal, e o cara ia ver o negócio lá na minha casa, e eu tinha que abrir o portão e o cara tinha que passar com um trailer que ele ia vir, né, no portão. E aí o que aconteceu? O portão ele era um pouco curto, ele não abria totalmente, certo? Então um dia antes do cara vir, o que eu fiz? Eu tirei o portão. Tirei o portão. Fui lá, arranquei o portão, coloquei um portão pro lado, tal, abri o portão, tirei o portão. Aí minha esposa perguntou assim, pô Afonso, por que você tirou o portão? Eu acho que dá pra passar o carro dele ali, tranquilo. Eu falei, dá. Mas, sabe quando a pessoa tem aquelas encrenca mental que diz assim, eu não consegui passar pelo portão direito, talvez seja um sinal de que eu não deva fazer o negócio hoje? Tipo assim, tire todos os obstáculos. O cara veio com uma meia vermelha, tire os obstáculos. Eu sei que tem gente que usa terno chamativo, etc, tal, sei que funciona também, para alguns negócios. Mas, se você quer vender um serviço com alto valor agregado, tipo assim, você tem que estar impecável e tipo assim, não pode ter nenhuma obstrução, nenhum obstáculo para alguém falar o seguinte, tem alguma coisa que eu acho que não está certo aqui, tá? Então você remove todas essas coisas aí. Pois bem, continuando aqui. Nessa reunião, você deve demonstrar que você tem pelo menos um pingo de nobreza. Por quê? Porque essas pessoas que estão em alto cargo, em geral, são nobres. Pessoas muito nobres, vamos dizer assim. E aí você falou o seguinte,
o que significa nobreza especificamente? Nobreza não significa que você vive de uma linhagem real, nada disso. Significa que você tem lealdade, que você tem alguns princípios que essas pessoas gostam muito, né? Então, quando alguém colocou um cara lá numa posição de poder, o cara que colocou ele lá, ele preza por lealdade. Então ele consegue identificar quem é leal. E quem é leal consegue identificar outros também. Então você tem que demonstrar que você, né, tem boa postura, que você não vai ficar choramingando por preço, que você não vai ficar choramingando por serviço, que você está indo lá, né, para apresentar o seu serviço, que é uma oportunidade para o cliente, para você. Você vai fazer um negócio, certo? Pois bem, olha só, eu sei que nos dias de hoje essa palavra é muito mal interpretada. Porém, nobreza lembra honra, lealdade, confiança, confiabilidade e segurança. Vamos dizer assim, segurança, essa palavra. Se você quer fazer um negócio grande, tipo assim, você tem que passar uma segurança para a pessoa que você vai conseguir fazer, certo? Você não pode, tipo assim, eu acho que vai dar certo. Não é assim que funciona, tá? Vamos lá. Outra coisa aqui, ó, palavrão e gíria, 0. Você não vai usar nenhuma. Conheço um monte de gente que fala o seguinte, eu não uso gíria. Aí você conversa com a pessoa durante 30 minutos, você conta 15. Não, é 0 gíria. 0. E como é que você faz para você não falar gíria? Como é que você faz? Você não fala gíria na sua casa, você não fala gíria com seus amigos, você não fala gíria com ninguém. Porque se você falar gíria na sua casa, com seus amigos, etc, tal, na hora que você vai ver um cliente, você vai falar gíria também. Você vai falar sem perceber. Então você vai controlar tudo que você fala. Se você não controlar tudo que você fala, você perdeu o controle. E venda, a gente vai falar sobre isso algumas vezes. Venda se trata de controle. Você tem que ter controle. Não é assim, eu vou lá, eu ofereço uma coisa, a pessoa compra. Se fosse assim, era fácil. Não é assim que funciona, a não ser que você queira vender isqueiro no metrô. Mas se você quiser vender coisas de alto valor agregado, você vai precisar remover gíria e palavrão, né? Então assim, palavrão, meu Deus do céu, se você falar um palavrão, tipo assim, acabou o negócio. Porque o palavrão é usado para identificar pessoas não confiáveis. Uma pessoa falou um palavrão, o cara que está lá de alto nível vai pensar o seguinte, espera um pouquinho, se esse cara vier aqui apresentar um serviço para mim, e junto comigo tiver o cara que me colocou aqui, e esse cara que eu acabei de contratar falar um palavrão, tipo assim, tô na rua também, né? Então assim, palavrão, você corta. Isso aqui, o palavrão é uma coisa criada, ok? Para definir que pessoas você pode confiar ou não, certo? Você não usa palavrão, você evita ao máximo, né? É lógico, às vezes a gente fica nervoso, fala algum palavrão ali, colar com família, né? Vamos dizer assim, família, dizer assim, um parente distante fez algum erro, você fala, que você fez isso e tal, mas você deve evitar ao máximo falar palavrão, tá? Para mim, no meu ouvido, dói muito quando eu ouço palavrão, ok? Pois bem, eu sei, nesse mês eu falei um palavrão com uma pessoa, mas assim, escapou porque a pessoa realmente foi complicada. Mas, às vezes acontece, mas tipo assim, ainda assim, você deve se monitorar. Às vezes acontece, você soltar em algum lugar, mas com cliente 0, ok? E de preferência 0. Vou dizer assim, esse mês eu falei um palavrão, é verdade, mas esse ano inteiro eu falei um palavrão. Talvez, né, nos últimos 2 anos eu falei um palavrão. Acontece, você escorregar uma vez, mas assim, você deve evitar falar palavrão a qualquer custo, ok? Pois bem, continuando aqui. Olha só. Cada encontro com seus clientes deve ser visto como um presente. Você está ganhando presente. E o seu cliente deve ver também a sua presença como um presente, tá? Pense no final do dia de seu cliente. Pense um pouco aqui. Ele conversando com a esposa ou com o marido. Ele ou ela. O marido dele ou dela. Vamos lá, o marido, esposa dele ou dela. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Você é o seu cliente. Você tem um cargo de poder que te permite você fazer uma compra de, sei lá, 1 milhão, ok? 2 milhões, 3 milhões, não importa. Beleza. Você tem o seu dia lá, todo mundo jogando pedra em você, etc, tal, porque assim, o cara que está no topo é o cara que mais recebe pedrada, certo? Pois bem, então, você tá lá, é tudo terrível. Você chega em casa, qual foi o seu dia, né? E aí, como é que foi o dia? Foi assim, deu pra ir e tal. Agora imagine que você se põe no lugar de um cliente. Você chega lá, você recebe uma pessoa no seu dia. Essa pessoa apareceu, tá? Ligou lá,
sei lá como que chegou lá, mas ligou várias vezes, etc. No final das contas, você resolveu receber a pessoa, e a pessoa foi lá e se apresentou, você gostou da pessoa, e além disso a pessoa, sei lá, te contou uma história legal, algo que aconteceu com ela, ou contou alguma notícia interessante do seu setor, algo assim que você não sabia, uma novidade, e de repente você chega em casa, como foi o seu dia? Oh, meu dia? Ah, meu dia. Recebi lá o Afonso, um cara que eu não conhecia, né? E o Afonso, sabe quem me contou? Contou uma coisa interessante, sabe? No nosso setor aqui, no setor que eu trabalho, tem umas coisas que eu não entendia, mas de repente, olha só, vê isso. De repente, sabe como é que é? O cara tá conversando com a esposa sobre o Afonso, ou sobre você, certo? Ou seja, você acabou de entrar dentro da casa da pessoa, certo? Ou seja, puxa vida, você precisa ter uma confiança muito grande da pessoa para você conquistar isso. E é isso que você precisa conquistar, certo? Pois bem, continuando aqui. Você só vai conseguir fazer isso com um presente. Você literalmente tem que dar um presente, literalmente. Como uma boa conversa ou com uma boa história, certo? Lembre-se, se você sempre for o mesmo, chegar lá, ó, tudo bem, tem serviço para mim? Não tem? Ok. No próximo mês, oh, vem aqui de novo, tem serviço para mim? Não tem. Oh, vim aqui de novo, aqui fazer uma reunião, tem serviço para mim? Não, não tem, ok. Vem o próximo. Pô, aquele cara é chato, mas vem aqui sempre perguntar se tem serviço pra ele. Nossa, como é irritante. Não é verdade? Agora, quando você chega lá e você já se preparou, etc., você vai falar alguma coisa interessante, você vai montar alguma coisa interessante, vai falar alguma coisa que aconteceu na sua vida. Olha, eu tava fazendo uma viagem, você não sabe o que aconteceu. Nessa viagem, aconteceu que quando eu tava passando por cima não sei aonde, eu vi não sei o que, e o cara do meu lado, o cara do meu lado falou que aquilo significava não sei o que, etc. Tal. Sabe? Uma conversa boa. Sabe a conversa que você tem com um amigo? É essa conversa que você vai levar para um cliente. Tá? Uma conversa agradável. Você não quer chegar lá e falar o seguinte, tem um serviço. Não. Você, quando chega no cliente, você vai chegar lá várias vezes, a gente vai falar sobre isso, né? Quando você chega lá para falar com o cliente, o que você tem que fazer? Você não precisa falar que é um serviço. É óbvio que se você está ali, o cliente sabe que se ele tiver algum serviço para te apresentar, ele vai te pedir um orçamento, certo? O fato é que você tem que estar ali. Você não precisa estar oferecendo absolutamente nada. Ô fulano, olha, amanhã eu tô indo num colega aí, não sei aonde, perto de você, às 9 horas da manhã, e depois das 10 eu tô livre. Tô pensando em dar uma passadinha aí pra gente conversar, pode ser? Você tem 15 minutinhos? Ah, você tem? Oh, obrigado. Então a gente conversa aí, tá o horário. Pronto. Chegou lá, fui lá, acabei de ir lá no meu cliente, no meu colega ali, no meu cliente, e a gente passou ali para tomar um sorvete e tal, e a gente conversou sobre os assuntos interessantes. Você vai lá, você vai falar um pouco sobre o seu dia a dia, a sua vida, tá? Você vai falar alguma coisa interessante que faz parte do seu dia a dia. Não é possível que sua vida seja tão chata, não é verdade? Se você tiver, principalmente, trabalhando com venda e querendo vender serviços grandes, etc. tal, ao longo do tempo você vai ter tanto contato com tanta gente, que assim, um monte de cliente seu vai te contar história. Aí de repente você pega a história desse cliente, tá? Que é uma história que pode ser contada para qualquer um, e conta para os outros 9 clientes. Pega depois a história desse outro cliente que te contou e conta para os outros 9, assim vai, percebe? Ou seja, você vai ser uma fonte de troca de informação entre os clientes sem eles entenderem isso, entendeu? Você é uma ponte que está ligando as pessoas, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Então assim, ó, se você sempre for o mesmo, você vai se tornar uma pessoa chata, você não quer isso. Busque inovar em suas reuniões, mas sempre mantendo um bom estado de espírito, um bom estado de ânimo. Se você chegar lá com um sorriso invertido, tipo assim, espere um sorriso invertido também. Oh, Afonso, como é que foi seu dia? Você demorou muito para chegar aqui? Tipo assim, saí às 6 da manhã, cheguei às 11 por causa do trânsito. Não, foi rápido. Tranquilo, fica tranquilo. O dia é de vocês, entendeu? Lembre-se, rápido não é porque... O que é rápido, né? O que é rápido para construir, por exemplo, uma estrada? É um tempo longo. Para mim, não importa, 3 horas. Tem gente que acha que 15 minutos é lento, entendeu? Eu não acho. Eu acho o seguinte, aquele dia do cliente, tá tudo tranquilo. Ah, teve trânsito? Ah, tranquilo. Viu no rádio? Tá tranquilão, foi bem legal até. Eu tava precisando ouvir uma rádio. Então assim vai, ó.
Qualidades a serem desenvolvidas ou melhoradas por cada um que quer fazer venda. Então vamos lá. 1. Nunca fale mal de outro cliente. Não fale mal de nenhum. Porque quem fala mal de A, fala mal de B. Né? Quem fala mal do A pro B, possivelmente vai falar mal do B pro A. Né? Então, ou seja, essas pessoas que estão no topo, elas sabem exatamente isso. Ah, o cara tá falando mal do outro, imagina quem fala de mim. Né? Bom, sempre elogie os outros clientes. Por quê? Porque é a mesma coisa. Quando você chegar lá e falar, nossa, teu cliente, os clientes são maravilhosos, tem gente boa, eu gosto desses clientes, são todo mundo honesto, tudo coisa maravilhosa, etc. Tal. O cara olha e fala o seguinte, pô, esse cara preza pelos clientes, que legal. Eu quero ser cliente desse cara, é lógico. Né? Eu não quero um cara que fala mal de mim, não é verdade? Pois bem, então fale bem dos outros clientes também. Sempre sorria, sempre esteja sorrindo, treine isso se for necessário, mas sorria. Sempre se apresente empolgado, animado. Como é que você tá? Hoje o dia tá maravilhoso, principalmente que eu tô aqui, né? E vai fazer a reunião, claro, sempre empolgado. Sempre ajude o máximo que você puder, sem querer nada em troca. Ô, Afonso, você pode me dar uma mãozinha com um negócio? Tô precisando de um mapa, tal. Ah, opção A. Ah, sim, posso fazer um mapa. Isso vai me custar 3 horas de trabalho, tá? Mais uma impressão, isso vai custar R$800, R$500 para você. Opção B. Mapa? Meu, isso é fácil para mim, ó. É mão na roda, fácil, te entrego amanhã, pode ser? Quer que entregue hoje? Te entrego hoje, tranquilo, para mim é rapidinho, tá? Posso fazer sim, posso imprimir, posso fazer, né? Não é isso? Ou seja, sempre que você puder ajudar, ajude, sem querer nada em troca. Porque quando você ajuda uma pessoa sem querer nada em troca, a pessoa sempre está com você em mente. Pô, se aparecer alguma coisa, eu vou dar uma mão para esse cara também. Vou lembrar ele de um serviço. Vou avisar ele que tem um orçamento aqui para tirar. Vou ajudar, certo? Pois bem, continuando aqui. Nunca entre em um cliente com o celular ligado. Nem pensar, tá? Principalmente se você tiver músicas ridículas no seu celular. Não se atreva, tá? Não se atreva. Até porque, por exemplo, é outro cliente, eu vou ficar nervoso. Tipo, qualquer coisa que pode te desajustar um pouquinho. Tipo assim, ok, esse cara aqui, eu preciso falar com ele, mas... não, desliga o celular, ok? Desliga ou deixa ele ligado no carro para você marcar as ligações perdidas. Mas você vai pro cliente sem celular. Você não quer tocar, você não quer nada vibrando no seu bolso, você não quer absolutamente nada. Ô Afonso, mas eu vou esperar 3 horas, às vezes, o cliente lá, numa cadeira sem celular? Sim, por isso que eu falo, leve um livro na sua pastinha, abre o livro, não leve celular de jeito nenhum. Continuando aqui, e não vá sem livro, tá? Porque senão você vai ficar olhando pra secretária assim, a secretária não vai aguentar mais te ver. Oh meu Deus, esse cara tá aí ainda. Tipo, você tá com o livro lá, esse cara tá numa boa aí lendo o livro. E ela tá lá fazendo as coisas dela, percebe? Então leve um livro, não leve celular. Próximo, sempre comece uma conversa falando sobre como é bonito o escritório do seu cliente ou sobre o clima, tá? Uma coisa amena. Não vem falar de política, futebol. Você viu que o Botafogo... Não, esquece, ok? Então assim, o cara pode ser do outro time, inclusive, né? Então você vai fazer o seguinte, sempre que eu chego num cliente e falo, nossa, legal aqui, eu gostei do ambiente, etc, tal. Todos eles têm ambientes legais, né? Mas custa elogiar? Quanto que custa elogiar? 0 bola. Que investimento bom. Você investe 0 e ganha alguma coisa, talvez. Então, 0, invista, nossa, gostei daqui. Pô, gostei desse tipo de forro aqui. Nossa, que legal. Gostei muito aqui. Nosso espaço amplo. Ou, o espaço é pequeno. Nossa, gostei aqui, bem otimizado o espaço, né? Você vai falar bem do escritório. Eu, em geral, primeira vez que eu entro no escritório, eu estou falando bem do escritório para todo mundo, né? Mas às vezes você está entrando outras vezes, você não vai falar sempre a mesma coisa. Então fala, nossa, hoje está um clima gostoso, né? Esse frio de -2 graus assim, me deixa tão animado. Ou, agora tá quente pra caramba, você chega a sua, nossa, que clima gostoso, tá parecendo uma praia hoje, não é verdade? Então você sempre vai estar de bom ânimo. Você gosta de calor? Eu gosto de calor, mas também gosto de frio. Né? Ou seja, os meus clientes já devem ter percebido, né, há muito tempo que eu gosto de todo o clima, principalmente quando eu estou visitando meu cliente, né? Sempre o clima, nossa, tá legal hoje, nossa, um dia tá tão gostoso, tá meio ameno, não importa, percebe? É para você começar a conversa. E às vezes o seu cliente fala, realmente, ou eu não gosto desse clima, não importa, tá? É para começar uma conversa. Continuando aqui. Nunca fale que foi difícil encontrar um lugar para estacionar ou que teve trânsito e seja pontual.
Ah, puxa, que lugar horrível de estacionar. O estacionamento ali custa R$ 40 a hora. Meu, ele não quer saber. Você que foi lá, você que está marcando. Não leve problemas. Você vai levar você na sua melhor postura, ok? A primeira reunião de apresentação não é, e não deve ser uma reunião de venda. Você quer fazer a venda, eu sei como é que é, mas a primeira reunião não é de venda. A primeira reunião é de apresentação. É a primeira reunião onde o cara vai te conhecer e vai ver se você tem boa postura, se você é uma pessoa que é confiável. Tudo isso na conversa ele vai perceber. Pessoas que estão no topo, elas têm a habilidade de perceber se você tem desenvoltura para fazer um grande serviço. Elas vão saber isso, certo? Então esse é o objetivo. Bom, continuando aqui, ó. Seu objetivo é surgir no universo do seu potencial cliente como uma pessoa real com quem ele pode contar. Você quer aparecer no universo do seu cliente para ele poder contar, certo? Ou seja, até o momento da primeira reunião você não existe no universo dele. Você não existe no mundo dele. Ele não sabe quem você é. Não existe isso. Então o que você vai fazer? A primeira reunião aonde você surge, certo? E quando você surge, é óbvio, o cara, você pode ter um nome complicado, ou ele pode não ter ouvido o seu nome direito, porque às vezes ele tem algum problema de surdez, isso acontece também, principalmente quando você está falando com pessoas mais idosas. E aí a pessoa fica sem graça, fica assim, Alfonso, Tonso, como é que é? Não, você vai estar com o seu cartão de visita, lá está o seu nome, ele vai saber ler, certo? Você tem que deixar ele o mais confortável possível com você. Oh, tudo bem, meu nome é Afonso, tá aqui, ó, meu cartão de visita da minha empresa, etc, tal. Ele vai ver lá, vai ter número de telefone, e-mail, endereço, né, tudo bonitinho, bem feito, certo? E, principalmente, ele vai saber falar o seu nome, certo? Por quê? Porque você, com certeza, vai saber falar o nome dele corretamente, né? Porque você já ligou para a secretária várias vezes, etc, marcou, viu na internet, etc. Você sabe exatamente com quem você está falando, mas o seu cliente nunca te viu na vida, certo? Então assim, ó, pergunta, será que o seu cliente vai querer contar com uma pessoa despreparada? Não, nunca. Portanto, vá bem preparado para a primeira reunião. E o mínimo que você precisa ter, ó, não o máximo, tá? Mas o mínimo que você precisa ter nesse tipo de reunião são alguns cartões de visita. Você vai fazer uns cartõezinhos de visita, certo? Não ouse fazer cartão de visita de impressora com papel cortado. Eu fui lá no mercado, comprei umas folhas assim e imprimi uns cartões de visita para mim. Não, você vai pedir para alguém fazer um cartão de visita bonito para você. Isso aí custa mais ou menos, para fazer o cartão, o design, custa uns R$50. Dá trabalho, Afonso, tem que pagar o cara e tal. É R$50, mais ou menos. R$50 você faz o design, o cara vai fazer tudo direitinho. Aí você vai pegar o design do cara, vai levar numa gráfica que sabe imprimir com uma boa tinta, tudo legal, etc. Você não vai querer um cartão de visita que o cliente põe no bolso, aí chove, aí bate na tinta da impressora e a tinta escorre pelo bolso do cara. Tipo assim, não queira fazer, não cometa nenhum erro, certo? Então vai lá, manda imprimir com tinta laser, não sei o que, faz o que for necessário, mas faz um bom cartão de visita. É barato, você compra acho que 100 cartões de visita por também R$50, R$80, né? R$100. Você vai comprar 100 cartões de visita, você vai entregar 100 pessoas, é bastante gente, certo? Eu comprava de 1000 porque eu entregava muito cartão de visita, né? Porque chega uma hora que você começa a conhecer muita gente. Você vai numa reunião, tem 40 pessoas, pô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai 40, entendeu? Então você tem que ter cartão de visita. Mas pelo menos aqui 100 cartões já dá para começar perfeitamente, certo? Você está começando. Pergunta, será que seu cliente vai querer contar com uma pessoa despreparada? De novo, não. Então assim, ó, vamos lá. Estou colocando aqui uns folders de empresas, certo? Folder, você vai abrir, às vezes o folder tem uma folhinha lá dentro, né, tem uma apresentação da sua empresa. Claro que é legal ter um bom folder, é muito legal. Você vai pagar isso aqui, você compra na internet um folder, o design dele, por 350, R$500, e você manda imprimir 1000 folders por mais ou menos, pelo que eu lembro assim, de 2 a 3 mil reais, ok? Folder bacana, bonito. Agora, é claro que é legal ter um bom folder, porém, só arrisque ter um folder depois que sua empresa tiver alguns bons contratos e você tiver entendido realmente qual é o núcleo da sua empresa. Ou seja, quais são suas principais vantagens competitivas e seus principais serviços. Você não precisa dedicar a um folder, você precisa ter no mínimo um cartão de visita. Um folder é legal, tá? Mas você também não precisa entregar um folder da primeira vez que você vai numa empresa.
Por quê? Porque depois você pode ligar pro cara e falar, depois de 15 dias, eu tô com um folder aqui que eu acabei de receber da minha empresa, aqui, da minha empresa, muito legal, posso te mandar por correio? Pode. Aí você manda o folder pro cara, depois você liga, você recebeu o folder, gostou, etc, tal. Então, tudo é oportunidade para você manter contato, manter relacionamento, certo? Sem ser chato. Mas é bom ter um folder quando você estiver com a empresa, né, num bom patamar. Resumindo, a primeira reunião de apresentação é quando o jogo começa de verdade. Antes da primeira reunião de apresentação, não tem jogo, ok? Pois bem, tudo até este ponto pode ser considerado apenas uma preparação. Essa é uma preparação importante, mas é uma preparação. O jogo começa apenas quando você marcar uma reunião com um diretor ou um gerente de grande importância de uma empresa. Apertar a sua mão, né, no cumprimento, não sei se hoje em dia às vezes tem essa questão de pandemias, etc, tal, alguns lugares pode ter, pode não ter, mas você, né, cumprimentar a pessoa adequadamente, né, conforme for, cada lugar é diferente, no Japão é de um jeito que você cumprimenta, no Brasil é de outro, e assim vai, você pode pesquisar antes de ir para uma reunião, e fazer a sua primeira apresentação pessoal, você quer se apresentar no mundo do seu cliente, certo? Se você deixar uma boa impressão, você continuará no jogo. Tá? Se você causar uma má impressão, você dançou, acabou ali, ok? Acabou, fim, tá? Então assim, muitas pessoas não conseguem vender grandes serviços porque realmente elas têm uma má apresentação. Você precisa se apresentar legal, né? Então assim, ao contrário do que as pessoas pensam, o ápice de uma grande venda é a primeira reunião. Pois é ali que você nasce, no mundo do seu cliente. Ou seja, alguém pensa o seguinte, o ápice de uma venda é no fechamento de contrato. Não, esse não é o ápice. Esse é a conclusão. O ápice é quando você está subindo, fazendo pesquisa, etc. Tal. Encontrou com o seu cliente, te viu pela primeira vez. Aquilo ali é o máximo. Maravilha. Agora você é uma possibilidade na cabeça do seu cliente. Depois você vai mandando e-mails, você vai trocando conversas, vai ligando, etc. Marcando nova reunião, tal. Você vai fazer um negócio que se chama follow-up, que é acompanhamento. Você vai acompanhar o processo de venda inteiro. E é aí que você vai se consolidar depois. Até agora que eu estou falando, cada etapa que eu estou falando é a mais importante até aquela etapa. Então a etapa 1, fazer o seu mapa regional dos clientes, fazer um mapa geralzão que você quer, dos clientes que você quer. Aquela etapa mais importante até essa etapa. Depois que você parou essa etapa, a próxima etapa o que é? Fazer o mapa da mina, entender tudo que tem dentro do cliente, pôr setinhas no seu papel tal. Essa é a etapa mais importante até agora, a outra deixou de ser importante. E depois a reunião com o cliente, marcar a reunião e fazer a reunião com o cliente, certo? Cada etapa tem sua importância, certo? Então vamos lá, lembre-se, se você é moderninho e acredita que vai conseguir fazer grandes vendas sentado na frente de um computador, é bom comprar uma cadeira bem confortável, pois pode acontecer de demorar muito. Então vamos lá, sim, tem duas formas de venda, tá? Por exemplo, essas vendas de internet com produtos baratos, como por exemplo aqui o curso, né? Ou por exemplo, vender caneta na internet, ou vender coisas. Você precisa de uma quantidade grande de pessoas. Quando você quer vender uma coisa grande, você quer resolver tudo com 1, 2, 3 clientes mais ou menos, o que você vai precisar? Você não vai vender pela internet, ok? Eu sei que nesse tempo todo mundo é moderninho, todo mundo gosta de site e tal, mas é legal o site, serve para algumas coisas, mas para você fazer uma venda grande, tá? Da área técnica, por exemplo, uma coisa de ar-condicionado, engenharia, sei lá, direito, alguma coisa, vamos dizer assim, mais ou menos técnica, você precisa que a pessoa te conheça, certo? Então vamos recapitular aqui, ó, venda passiva contra venda ativa. O que eu estou aqui tentando passar para vocês? Que é importante fazer venda ativa. Venda passiva é a mesma coisa que uma chuva e a venda ativa é irrigação. Você está controlando um pouco ali. Ou Mega Sena ou um trabalho bem remunerado com salário altíssimo, né? Ou uma empresa bem remunerada que está te pagando bom lucro, né? Ou conseguir pegar uma carona na estrada, o cara que fica assim, ó, isso aqui é venda passiva, sabe? O cara fica, carona, tal. Ou viajar dirigindo seu próprio automóvel. O que você prefere? Viajar dirigindo seu próprio automóvel ou ficar com a mala lá na estrada esperando? Isso aqui, ó, ficar lá na estrada esperando, fazendo o sinal lá dos hippie para conseguir carona, isso é uma venda passiva. Venda ativa é você estar no seu automóvel. Você tem mais controle, tá? Então, quando a gente fala em venda ativa, a gente está falando um pouco mais de controle da situação. Um pouco mais de controle. Lógico que a gente depende de muitas coisas, mas a gente tem um pouco mais de controle, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.